gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui dos Escolhidos. Olá, tudo bem? Que bom estar de volta aqui com vocês. E hoje é mais um dia especial para estudarmos juntos. É isso aí, hoje a gente vai estudar o capítulo 16 do livro, que serviu como base para a lição que a gente estudou durante a semana, que tem o título Roubo de Identidade. Tentei fazer uma identidade aqui atrás, que dá para entender. E o título do livro, né, do capítulo de hoje, é Jacó e Esaú. A gente está falando sobre esses dois irmãos. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre o que a gente estudou durante essa semana, sobre a história desses dois irmãos, eu quero só lembrar você que se ainda não é inscrito no canal, para não perder mais tempo e se inscrever, siga também nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, TikTok, todo lugar a gente está. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim eles também vão ter acesso aos nossos vídeos, né, ao estudo da Palavra de Deus através dos vídeos aqui do Lição Ilustrada. Enfim, aqui no capítulo 16 a gente está falando sobre Jacó e Esaú e já começa falando aqui de um momento em que a gente tem Rebeca, a mãe, né, deles, que está um pouco aflita e um anjo aparece para ela e fala para ela dos filhos, que não para de mexer na barriga dela, né, parece estar brigando. E aí fala para ela sobre esses dois filhos dela que seriam duas nações. E aí fala que o mais novo seria maior, seria o chefe ali, ao invés do mais velho. E aí começa ali uma situação um pouco complicada, porque dentro ali da cultura que a gente tinha, geralmente quem era o chefe da família era o filho mais velho. E aí depois esses dois meninos nascem, o mais velho e o mais novo segurando ali no calcanhar do mais velho, e eles nascem, crescem, e aí dá pra ver nitidamente algumas diferenças entre esses dois filhos, né? Quais são assim as principais diferenças que tinha entre eles dois? Sim, aqui nós percebemos algumas diferenças, né? Percebe na história que o Esaú ele era assim mais impulsivo, ele não era muito de ficar em casa, ele gostava mais de ficar fora, caçando no campo, explorar as montanhas, os desertos. Era mais aventureiro, né? Era mais aventureiro, assim, menos obediente, não tinha muito temor aos pais, nem a Deus. Então ele vivia uma vida assim um pouco desregrada, né? Sem regras. Ele queria fazer o que ele quisesse, sem restrições. Exatamente. Já Jacó não. Jacó ele gostava mais de estar perto de casa, perto dos pais. Ele gostava mais de cuidar ali das plantações, das lavouras, cuidar de casa. E ele estava sempre por perto. Então era alguém que se preocupava mais com as coisas de Deus, em obediência, com a lei de Deus. Já Esaú ele não era muito assim chegado à obediência, não era voltado para as leis de Deus. E Jacó era totalmente ao contrário dele, né? E no caso de Esaú, como era o primogênito, ele sabia das responsabilidades que viriam para ele depois da morte do pai. E para ele, apesar dele receber, né, a bênção material também, além da bênção espiritual e tudo mais, ele via tudo isso como um fardo, depois ele ter que ficar responsável por toda essa gente, ser o responsável pela espiritualidade também dessas pessoas. Ele não via isso como uma bênção, mas na verdade como um fardo. E até que a gente chega num determinado episódio em que Jacó, já sabendo de toda aquela conversa também que a mãe falou para ele, né, do anjo que apareceu e falou que ele sim que seria o que receberia a bênção e teria o direito à primogenitura, mesmo ele não sendo primogênito. Ele sabia de tudo isso. Rebeca falou para o esposo também, mas o esposo não gostou muito da ideia, porque ele gostava mais, ele tinha uma preferência pelo filho mais velho. E sabendo de tudo isso, Jacó, ele queria que o pai desse a bênção para ele. E aí chegou um episódio em que Esaú chega da caça ali com fome, cansado, e Jacó acho que era bom de cozinha, né? Porque ele ficava mais em casa. Comida, né? Tava fazendo comida, uma lentilha. E aí Esaú pede um pouco da comida e Jacó agiu de má fé também, que custava ele dar um pouco da comida para o irmão. Mas ao invés disso ele resolveu barganhar. Ele falou que se o irmão cedesse o direito de primogenitura, ele dava para ele então a comida, né? A lentilha. E aí a gente vê uma questão tão importante sendo oferecido, sendo dado como moeda de troca por um simples prato de comida.
parece uma coisa muito contrastante. Imagina chegar para você e falar assim, ó, Misael, daqui a 30 anos você vai receber uma herança de 5 milhões de reais. Epa. Só que aí você chega aqui Com morrendo fome. de fome e eu falo pra você assim, não amor, eu só te dou comida se você passar esses 5 milhões de reais que você for receber lá no futuro pra mim. Você vai se dar um documento e aí quem vai ter direito a essa herança sou eu. Então, tipo, chega a ser um pouco de absurdo, porque eu tô falando aqui de dinheiro, a gente sabe que a questão da primogenitura, principalmente para Jacó, o que valia mais não era nem a questão dos bens materiais, mas a responsabilidade espiritual. Mas ela vinha junto com os bens Sim, também. sim. Então, tipo, e Jacó, no caso, Isaú. Isaac, o pai, Isaac. Isaac, ele era muito rico. Então, tipo, eu tô fazendo, eu não sei quanto que seria a quantidade, né, em dinheiro que seria o que ele tinha, mas ele era um homem muito rico. Então, tô fazendo uma comparação como se fosse um milionário aí, nos dias de hoje. E Isaú, ele dava tão pouca importância para essas coisas que ele preferiu trocar algo grandioso que ele receberia no futuro por algo momentâneo, só para passar fome. Ele ainda fala assim, eu tô morrendo de fome agora, para que me serve essa primogenitura lá no futuro? E eu acho interessante porque quantas vezes e quantas pessoas fazem a mesma coisa hoje? Hoje, exatamente. Isaú era aquela pessoa que não tá nem aí para a vida, qualquer coisa para satisfazer seus desejos, Daquele momento. ele abre mão, entendeu? Hoje, quantas pessoas são assim, troca Jesus por migalhas para satisfazer os desejos momentâneos, por uma droga, por uma bebida, por um namoro, por um casamento, por uma amizade, às vezes troca Por dinheiro, uma vida por tudo. eterna, futura, por algo tão superficial. E momentâneo. Esse foi o pior ponto da vida de Isaú, foi esse daí. Trocar coisas importantes por coisas insignificantes, né? Exatamente. Uma coisa que tem aqui, a citação que a Ellen White faz, que eu achei muito interessante, né? Que é basicamente isso que a gente falou, que Isaú, ele trocou para satisfazer um desejo momentâneo. Ele trocou uma herança que Deus tinha prometido para ele, uma herança muito maior. E hoje em dia nós fazemos, né, as pessoas no geral fazem muito isso, de trocar a herança eterna que Deus está preparando pra gente por coisas desse mundo momentânea, passageira, que não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu achei, agora tem uma coisa interessante, que depois desse momento, ele faz ali esse trato com Jacó, só que aí passa muitos anos e o pai chega na velhice, né? Ele está muito debilitado, ele vê que ele não vai durar muito tempo. Então ele resolve passar a bênção pro filho, né? Antes que ele morra. Agora é interessante que isso era uma coisa muito importante e ele resolve fazer às escondidas. Porque ele já sabia o que o anjo tinha falado para Rebeca, sabia que quem deveria receber a bênção era Jacó, só que ele também quis fazer as coisas do jeito dele. Ele quis passar a bênção pro filho que ele queria. Então ele combina ali com Isaú, às escondidas, sem que os outros soubessem, só que Rebeca escutou tudo e aí ele combina com ele para ele ir caçar, trazer, preparar ali uma comida especial para o pai e assim que ele comesse ele ia dar a bênção para ele. Só que Rebeca escutou tudo, foi lá e fez um acordo com Jacó para que ele levasse a comida primeiro e recebesse a bênção. No caso, Isaac, ele estava cego, então ele não conseguiria enxergar, então você deve conhecer a história, teve todo um contexto ali em que eles fazem essa enganação com o pai, e eu acho interessante que Ellen White fala que Jacó não aceitou de primeira, ele ficou aqui um pouco relutante, porque como a gente disse, ele era mais ligado às coisas espirituais, e ele sabia que ele estava fazendo uma coisa errada. Mesmo sendo orientado pela mãe para fazer isso, ele aparentemente... ficou meio assim. Ali no princípio ele não queria. Ele estava um pouco relutante, mas a mãe incentivando e tal, e ele tinha muito interesse na primogenitura, acabou cedendo ali aos conselhos da mãe e enganando o pai para receber a primogenitura, né? O que eu fico pensando é quantas vezes, às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus para resolver as coisas. Por exemplo, ele sabia que ele tinha que receber a bênção, então talvez ele pensou assim, não, talvez eu tenha que fazer isso para que cumpra, né, o que Deus falou que ia cumprir. Agora, Ellen White fala aqui uma coisa que eu achei muito interessante,
que Deus ele tinha afirmado para Jacó que ele ia receber a bênção. Então, ele deveria ter esperado em Deus e Deus ia fazer alguma coisa para que ele fosse o abençoado, para que a promessa se cumprisse a parte dele. A gente não precisa fazer as coisas do nosso jeito, a gente precisa confiar em Deus e esperar que as coisas aconteçam no tempo de Deus, da forma que Deus, né, prefere que seja. Isso mesmo. Por essa confusão toda criada ali por eles, chegou o dia, Esaú trouxe, Jacó foi adiante e levou a comida para seu pai. Recebeu a bênção. Seu pai pensou que era Esaú, abençoou, transferiu todas as bênçãos ali para Jacó, e Jacó saiu da presença dele, e pouco tempo depois chegou o outro filho Esaú com a comida pedindo a bênção. E o pai já percebeu na hora, falou, fui enganado. Fui enganado, né? Ele falou assim, eita, fui enganado. E agora também bate um peso na consciência do pai, né? Porque Rebeca já tinha falado para ele, o anjo tinha avisado para Rebeca que quem seria o primogênito seria Jacó, e mesmo assim ele na teimosia resolveu abençoar Esaú. E agora ele estava vendo que tudo que ele fez acabou dando errado também. Exatamente. E acabou fazendo aquilo que Jacó. Deus queria e não que ele queria. Tanto que depois Esaú meio que insiste, pai, mas não tem nenhuma bênção para mim. E aí Deus falou assim, não, Jacó foi abençoado e abençoado ele será. Ele viu que, tipo assim, a bênção foi para a pessoa que tinha que ir, de fato. As palavras que ele falou na bênção, ele sentiu que foi inspirado pelo Espírito Santo. Não veio dele, ele falou, né? Palavras que veio de Deus. Exatamente. Então ele falou agora para o outro filho, não tem jeito, a bênção, ela foi por completa, né? Então, gente, eu estudando, né, a lição dessa semana e o livro também, o capítulo do livro, eu acho que a principal mensagem que deixa pra gente essa semana é, primeiro, pra gente confiar em Deus. Segundo, pra gente colocar as coisas de Deus em primeiro lugar e não colocar coisas supérfluas acima das coisas mais importantes, que são as coisas espirituais. Quantas vezes a gente tem trocado momentos com Deus, tem trocado fazer a vontade de Deus para fazer a vontade humana, uma coisa que talvez traga uma alegria momentânea e talvez consequências terríveis, como foi também aqui na situação de Esaú. Ele quis uma alegria momentânea, matar a fome, ele comeu, vendeu a primogenitura dele e depois fala que quando ele viu que ele tinha perdido, ele ficou desesperado. Ele nunca tinha dado valor, ele só deu valor quando ele perdeu. Então que a gente possa fazer diferente, não espere perder aquilo que Deus tem para você depois você dar valor. Dê valor desde agora. Isso mesmo. Esaú, ele tinha desobedecido a lei de Deus, ele tinha se envolvido com duas mulheres de nações pagãs que adoravam ídolos e, portanto, ele não estaria assim apto para ser o primogênito, para ser o líder espiritual do povo de Deus. De qualquer forma, Deus já tinha escolhido Jacó porque já tinha previsto o futuro de Esaú como seria. Um homem impulsivo que não obedecia, não respeitava a lei de Deus. Aqui nesse ponto eu gostaria de finalizar com essas palavras, dizendo para você que Esaú errou, Jacó errou, Rebeca errou e Isaac errou. Todo mundo. Todos erraram. Todos tentaram fazer a sua vontade e todos pecaram. Todos entraram por o caminho errado. Agora, provavelmente nos próximos capítulos iremos tratar sobre isso, mas eu só queria dizer para você que quando nós erramos, ainda tem como voltar e fazer o que é certo. E Deus ele está disposto a nos perdoar naquilo que falhamos. Você vai ver isso no restante da história de Jacó. Se você percebeu que errou, fulano errou, cicrano errou, você errou, não afaste de Deus como fez Esaú se entregando à imoralidade e ao pecado. Mas volte para Deus enquanto é tempo e Ele vai cuidar de você. É isso aí, gente. Terminamos a lição dessa semana, mas amanhã tem mais lição e na próxima semana tem o vídeo que a gente vai continuar sabendo aí o que vai acontecer com esses outros personagens da história. Isso aí. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Continue nos dando sabedoria para aprendermos lições para a nossa vida através do estudo desse maravilhoso livro. Amém. É o que eu te peço por Jesus. Amém. É isso aí, gente. A gente se encontra na próxima semana. Beijo.
e tchau. Tchau, tchau. Um grande abraço.